Sim. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço muitíssimo o convite, né, por estar falando, acho que é a primeira vez que eu falo a um evento de vocês, fiquei muito lisonjeada com o convite, agradeço muito. Eu vou contar um pouco, eu planejava ao longo também da minha apresentação falar um pouco da minha trajetória, mas eu vou contar brevemente. Eu sou formada em Química, fiz mestrado e doutorado na área de agroquímica pela Universidade Federal de Lavras, né? E foi lá que eu comecei a me interessar muito pela parte de química ambiental, né? Então, vocês vão ver que durante toda a minha trajetória, eu fiz ela na parte de aproveitamento de resíduos, que eu acho que é um grande problema que a gente tem atualmente. Então, a pesquisa sempre foi minha paixão, né? Aproveitei minha formação na área de química para juntar a pesquisa química e aproveitamento de resíduos. Basicamente é isso. No meu mestrado e doutorado, eu sempre trabalhei com a parte de aproveitamento de resíduos para preparação de carvão ativado. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar também fora do Brasil, num grupo que aproveitava resíduos também da biomassa para a preparação de carvão ativado, que é um grupo da Espanha, do Francisco Rodrigues Reinoso. Eu não sei se vocês trabalham com carvão ativado, mas é um grande nome da área. Fui, por um tempo, professora da UFABC e depois, desde 2015, estou na Universidade Federal de São Paulo, aqui em São José dos Campos, na área estou na área de materiais, né? Então, eu sempre trabalhei nessa área, aproveitamento de resíduos para preparação de algum material, seja ele adsorvente ou catalisador. Sei mais alguma coisa, Regina? Tá perfeito, professora. Acho que a gente pode começar, então, a palestra. Tem alunos ainda entrando, é importante que façam o seu cadastro para que a gente possa registrar aqui a presença de vocês, tá? O professor Alexandre Soares vai intermediar as questões, então, por favor, né, façam as suas colocações e o professor Alexandre vai contribuir nessa situação. Em função do meu Zoom da minha internet está instável, eu vou estar sem a câmera, mas estou atenta a essa brilhante palestra que nós vamos ter aqui. Economia de recursos naturais é importantíssimo, né? Então, vamos lá. Bom, quando eu fui convidada, né, eu pensei o que falar, né, já que eu estaria palestrando não, conversando com vários engenheiros, né, que talvez tenha muito mais conhecimento em certas áreas do que eu própria. Então, pensei, por que não aproveitamento de resíduos sólidos para instigar vocês? Uma economia de bilhões de reais, né? Por que eu escolhi esse título? Porque eu sempre começo perguntando para as pessoas, né? Acho que aqui. A evolução da humanidade, problema ou solução? Né? Aí, se fosse, né, uma roda de conversa, eu iria aguardar vocês responderem, mas é uma pergunta que eu queria que vocês pensassem. A evolução da humanidade, problema ou solução? E aí eu sempre falo, é uma solução, até porque imagina se a humanidade não tivesse evoluído, hoje com a pandemia, nós não estaríamos aqui conversando. Mas, em certos aspectos, é um ponto de interrogação. Foi uma solução ou um problema? E vocês vão entender e me responder ou me questionar mais para frente. Por que essa pergunta?
A humanidade evoluiu em certos aspectos, em termos tecnológicos, a gente nem questiona, né, a evolução da humanidade. Porém, em outros aspectos, a gente continua como quase os homens da caverna. Até mesmo no sentido da palavra lixo, como a gente trata. O que é lixo? Aquilo que não serve mais. E continuamos chamando os nossos resíduos de lixo. É uma palavra incorreta. O lixo antigamente era realmente lixo. Quando descartava-se, era algo que não tinha mais como aproveitar. Só que a partir da Revolução Industrial e principalmente a partir da era dos plásticos, isso não é verdadeiro. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que esquecer. Não é lixo, é resíduo. O que não serve para mim pode ser dinheiro para outro ou sustento para outros. E aí não é somente sustento, por exemplo, daquela pessoa que não tem um emprego. E a gente vai ver o porquê. É transformação, é tecnologia para transformar esse material em valor agregado. A gente ainda continua também falando jogar fora. Né? Fora de onde? Fora da minha casa, pode ser dentro do habitat de outro. Tá? Pode ser, não ser outro ser humano, mas outro ser vivo. E hoje a gente vê sempre que não seja próximo da minha casa, mas problemas passando na mídia, o que está acontecendo com o nosso descarte de resíduo, o nosso descarte inadequado, porque a gente continua jogando fora. Eu acabei de tomar uma água, eu jogo fora aquela embalagem. Eu acabei de comer, eu jogo fora o meu resíduo. Mas não existe fora, né? O meu fora pode ser o dentro de outra pessoa. E continuamos fazendo coisas inaceitáveis, como o desperdício. Com o avanço da tecnologia, que eu falei, foi muito bom, senão não estaríamos aqui, porém, a gente começou a era do descartável. E aí o descartável, trouxe aqui a foto do desperdício de comida, e aí a pessoa tirando do prato. Mas não é só esse desperdício, é o desperdício de coisas que poderíamos aproveitar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico que todo mundo tem, um celular. A maioria, 95% tem um celular. E aí que é sempre uma tecnologia nova, a cada ano, a cada 2 anos, até porque as indústrias já estão fabricando, né, com uma vida útil. Quando começa ali, se o seu celular durou 3 anos, já começa, pela evolução, dá problema, você vai ter que trocar. E onde você descarta? O que você faz com ele? Você tirou da sua vista, muitas das vezes você não quer saber onde foi. Isso é um desperdício. Por quê? Não pensamos qual a tecnologia que tem naquele celular. O que extraímos para produzir o nosso celular? Aí em todos os aspectos, né? Tanto econômico quanto social e ambiental. Não temos ainda essa cultura de pensar. Temos a cultura do descartar. Não quero saber onde eu estou descartando. Então, temos sim a cultura do desperdício, né? Desperdício aqui de comida. Por que eu trouxe isso aqui? Sempre ouvimos falar que precisamos, agora em época, né, das questões ambientais, está aí com desmatamento, fogo, essas várias questões que a gente vê. Aí tem pessoas que falam, precisamos desmatar para produzir alimento. Tem muita gente passando fome. Pergunto para vocês, será que isso é verdade? Olha, a fome atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo, só que desperdiçamos 37 milhões de toneladas de alimento por ano, que alimentaria 800 milhões de pessoas. Então, realmente precisamos desmatar para produzir alimento ou precisamos parar de descartar tudo? Hoje mesmo eu estava lendo
uma matéria, o que é feito com a comida dos reality shows, né? Depois de fazer aquelas comidas lindas, maravilhosas, que sobra tudo. O que é feito com ela? A grande maioria sabe o que é feito? O que chama de lixo, né? Descartado, né? E não é só na comida, não, em tudo que fazemos. Hoje, com a era dos plásticos, né? Que a maioria estão parando no oceano, né? Porque a gente bebe uma água, enquanto a garrafa estava cheia, a gente estava com ela na bolsa ou na mão. A partir do momento que bebeu a água, muita gente ainda tem o hábito de jogar fora. Fora em qualquer local. Onde vai parar? Normalmente nos oceanos, contaminando. Aqui está o grande problema que nós temos hoje. Problema antigo? Problema antigo. Né? Isso não é de hoje. O que intensificou foi apenas o seguinte: a era dos plásticos, a partir dos anos 90, que intensificou muito o descartável, né? O nosso copo é descartável, vamos tomar um suco, o copo é descartável, ainda coloca um canudinho que é descartável, e depois não sabemos onde ele vai parar. Muitas das vezes vai parar igual aqui, ó. Hoje já tem ilhas que são inabitáveis, mas que está habitada por grande quantidade de resíduo. E olhando essa foto, nos impacta, né? Nossa, como assim? Eu não faço. Mas será que próximo não tem ninguém que faça? Para mudar isso aqui, o que podemos fazer? O que precisamos mudar? Isso aqui eu preciso de tecnologia ou consciência do nosso papel na sociedade? É uma pergunta que eu deixo para vocês me responderem no final. Temos também, aqui eu trago duas fotos, uma, né, de matéria da internet, isso aqui claro que é um resíduo contaminado, né? Aqui do meu lado direito, que eu estou com a ponteira aqui, é um resíduo da própria universidade onde eu estou. Que resíduo é esse? Nós que estamos, muitas das vezes, em uma universidade, não sabemos nem descartar o nosso resíduo, que é o primeiro passo, né, que a gente deveria saber, a segregação correta do nosso resíduo. Aí eu falo, mas no Brasil coleta tudo junto. Mas enquanto não separarmos e cobrarmos, né, do poder público, isso não vai mudar. E aí a gente vê isso aqui, choca, né? Agulha, seringa descartada, né? A céu aberto. Ou mesmo esse outro resíduo, pensar que é de uma universidade, como quem seria o exemplo para a população, descarta esse tipo aqui, ó. Tem luva, tem casca de banana, tem o papel de banco, o papel de bala, em um resíduo que seria resíduo infectante. Então, o que acontece? Qual é o problema? Falta de informação ou nosso descaso com tudo isso? Né? Qual é o problema da gente não fazer a correta segregação? Já sabe-se que o nosso consumo hoje, se a gente continuar com ele, todo mundo fala que a gente está ali no limite, né? Se a gente der um passo para frente, a gente cai no abismo, mas podemos regressar. Por quê? Se a gente continuar com o consumo e desperdício que a gente tem hoje, ele já é 1,5 vezes maior que a Terra tem capacidade de suportar. Até 2030, a gente precisaria de 3 planetas Terra para nos sustentar, com o consumismo que a gente tem hoje. E aí, tem como, né, reverter? É o que eu falei, alguns especialistas falam que a gente está naquele limite. Se a gente não reverter agora, pode ser que a gente caia num abismo e não tenha como reverter isso. Então, é coisa para a gente pensar realmente.
O que a gente pode fazer? E aí não é aquela coisa, eu, uma única pessoa, não posso fazer nada. Será? Será que isso não é o começar por uma única pessoa? É claro que se tivesse uma política pública, né, a maioria das pessoas fazendo, as indústrias fazendo, seria bem melhor. Mas eu, como cidadão, também não posso contribuir com isso? Para reverter, né, dar aquele passo para trás para não ir para o abismo? Por quê? 2030, daqui 10 anos, está aí. Né? O que vai acontecer? Vamos esgotar tudo? Com o nosso consumismo atual? Né? Então, é coisa que a gente tem que começar a pensar. Com esse consumismo, esse desperdício que a gente tem hoje, o Brasil perde anualmente 8 bilhões. 8 bilhões fazendo o quê? Lembra aquela foto que eu coloquei lá, né, no início, falando da história do povo antigo? Fazendo a mesma coisa que eles faziam lá atrás. Né? Controle de descarte de resíduos, já tem historiadores que falam que há 500 anos antes de Cristo já tem indícios que eles enterravam o resíduo, né? E eles jogavam fora, igual a gente faz hoje. Ou seja, continuamos com os mesmos hábitos do enterrar, do descartar. E com isso a gente tem isso aqui, 8 bilhões, né? Descartando, enterrando o nosso resíduo, sendo que o nosso resíduo hoje mudou completamente do que era lá 500 anos antes de Cristo, né? Que lá sim era matéria orgânica. E hoje, a maioria dos nossos resíduos é material reciclável. Só que não fazemos isso, simplesmente enterramos, entre aspas, né? Que deveríamos pelo menos enterrar. Né? Principalmente no Brasil, a gente ainda tem 3 formas de descartar. Os lixões a céu aberto, né? O que a gente chama de aterro controlado, eu não vou entrar em detalhes, porque eu vi que tem pessoal da engenharia ambiental, né? Mas o aterro controlado, que eu brinco, que é aquele aterro para inglês ver, né? Que você cobre o problema. Não é esse problema aqui, que está a céu aberto, mas você cobre o problema. E aí tem outros problemas. E o aterro sanitário, o que toda cidade deveria ter, no mínimo, um aterro sanitário. Se não tem uma gestão para reaproveitamento do resíduo, para segregação correta, pelo menos aqui, onde eu tenho controle do meu chorume, né, ou seja, o meu líquido e do meu gás. Se o nosso resíduo fosse segregado corretamente, eu poderia fazer uma gestão onde o meu gás, né, aqui do aterro sanitário, poderia gerar energia e o meu chorume, né, eu poderia utilizar como adubo. O gás, ok, eu posso gerar energia mesmo com a segregação que eu tenho hoje. E o meu chorume? Eu não posso utilizar sem tratamento, sabe por quê? Descartado como a gente ainda usa a palavra lixo, né? E para a gente tudo é lixo, ainda tem material contaminante, por exemplo, pilha, pneu, até mesmo bateria, né? Mistura e vai tudo aqui. Falei, isso não existe mais. Infelizmente, ainda temos muito. Tá? É claro que mudou, tem várias leis hoje, né? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, de 2010. Algumas coisas, eu brinco que a gente está igual uma tartaruguinha, né? Caminhando, pelo menos tem uma lei. Mas se eu for comparar países desenvolvidos, vou pegar um exemplo, né? Alemanha, tenho 100 anos de atraso em termos de gerenciamento de resíduos. 100 anos de atraso.
porque o máximo que a gente faz é esses 3 aqui, ó. Lixão, aterro controlado e aterro sanitário. A cidade que tem aterro sanitário, ela está cumprindo com a legislação. Perfeito. Né? Mesmo perdendo aqueles 8 bilhões lá. Olha aqui o mapa, né? que temos aqui, ó, né? De o que seria lixão e aterro controlado, que nesse mapa aqui, né, nesse site de lixões.org aqui, ele traz em rosa, né? Porque é o que eu falei, o lixão para o aterro controlado não tem muita diferença, eu só não vejo o problema. Eu jogo terra por cima, mas ele está enterrado e o problema persiste ambientalmente. Aterro sanitário está em verde, né? Olha a quantidade de aterro sanitário que eu tenho. Olha o que eu descarto de resíduo no Brasil incorretamente. Olha a quantidade. E coincidentemente, né, vivemos por aqui, né, a região que tem maior quantidade de aterro sanitário. E ainda bem que a maioria da população vive nesse local que tem aterro, porque com isso, na porcentagem, a maioria do nosso resíduo, pelo menos, vai para aterro sanitário. Que fazer? Precisamos mudar esse panorama aqui. Né? E não só esse panorama, né? Vários outros, como a gente vai ver mais para frente. Aí muita gente fala, o Brasil produz pouquíssimo resíduo. Será? Eu já ouvi muita gente falar, no estado de São Paulo não tem lixão. É tudo aterro sanitário. Será? A gente tem um problema aqui, né? A gente tem o maior lixão do mundo. Você vai falar assim, mas ele foi fechado. Ele foi fechado, realmente. Onde fica esse lixão aqui? Brasília. Né? Era o chamado lixão do Jockey, né? Desde a década de 60. Aqui mostra a nossa falta de planejamento. E eu espero aqui, né, já que é engenheiros, falando para engenheiros, que isso não se repita. Na década de 60 até hoje, todo o resíduo de Brasília e do entorno foi para onde? Esse local. Anos 60 já era para ter evoluído, já para ter construído algo mais estrutural. Né? Brasília foi planejado, mas não planejou onde descartar o seu resíduo. Então, esse é o problema. Foi fechado? Foi. 2018 ele foi fechado. O que foi feito com o resíduo? Isso aqui, ó. Então, o problema persiste, né? Porque só tirou o visual, mas ele persiste. E aí, quando fala em termos de produção de resíduo, além do maior lixão, né, um dos maiores lixões do mundo, que a gente tinha para descartar, mas ainda tem como problema, se você olhar em vermelho aqui, né, está o consumo, né, aqui 940 quilos de resíduo por pessoa ano, né? Aqui está menor que 200. Se você olhar aqui, somos o segundo maior produtor de resíduo. Então, não somos produtores com quantidade muito baixa, muito ao contrário. Não produzimos como Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Os chamados países desenvolvidos. Mas, se olhar da América Latina, somos o maior produtor de resíduo. E em termos, né, de reciclagem, se você olhar os maiores produtores de resíduo, eles reciclam aproximadamente 65, né? Está ali tudo, até os Estados Unidos aqui, que recicla aproximadamente 35, não é uma grande quantidade. Mas e o Brasil? Né? Nem aparecemos aqui. Por quê? Nossa porcentagem de reciclagem é baixíssima, apesar da grande quantidade. 240 mil toneladas de resíduos por dia. Para onde vai?
aqueles 3 locais que eu falei lá: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Tá? Olhando aqui, ó, apenas 50% do nosso resíduo tem a destinação correta. O que é destinação correta? Aterro sanitário. Né? Em termos de reciclagem, olha aqui a média: 3,8%, apenas. Né? Aí, é claro, se a gente pegar a região sudeste e sul, são os maiores recicladores. Né? Aqui, ó, se você olhar o sul, está aqui quase 10%, o sudeste aqui 5%. Porém, a gente ainda tem uma baixa abrangência da coleta seletiva. Apenas 22% dos municípios têm coleta seletiva. Então, esse também é um grande problema. Tá? E quando fala coleta seletiva aqui, não é só coletado pelo poder público, né? Que seja catadores. Agora, eu imagino que todo mundo conheça São José dos Campos, onde tem uma coleta seletiva que o município faz de porta em porta. Será que muda isso aqui? Com uma abrangência, né? Eu brinco que quando eu vim para São José, foi uma das primeiras coisas que eu olhei e falei: nossa, que maravilha! Estava lá a abrangência, 90%. Aí entrei no site, olhei os locais, passava, tinha lá a data, a hora prevista que passava a coleta seletiva, fiquei maravilhada, só no site. E aí, quando cheguei aqui, comecei a conhecer, percebi, ok, abrangente ela pode ser, mas em termos de eficiência, falta bastante. Por quê? Aqui eu vou falar uma coisa que talvez muita gente fale assim: ah, não concordo. Por causa aí do gerador, ou seja, nós, tá? Que não fazemos nossa parte. Tá? Aqui em São José, o problema está com o gerador. O poder público é negligente? Sim, porque ele poderia cobrar, ele poderia fazer educação ambiental, mas o gerador não faz a sua parte, que é separar. Tá? E aí acaba tendo a abrangência de o máximo 10% de resíduo reciclável. Coletar o resíduo reciclável, né, apesar que a gente tem cores de lixeiras, onde deveríamos colocar reciclável, né, o papelão, o plástico, vidro, metal, resíduo de serviço de saúde, isso aqui, ó, desde 2001 até hoje, isso não foi implementado. O máximo que a gente faz é isso aqui, reciclável e não reciclável, principalmente nas nossas casas. Às vezes, na indústria, às vezes na faculdade, eles até coletam. E aí vem aquela dificuldade. Às vezes tem lá as lixeiras recicláveis, mas o pessoal, a gente também mistura tudo, ou seja, o gerador de resíduo mistura tudo. E aí, quem vai pegar o resíduo, o pessoal de serviço, olha, fala, não está nada separado, vamos acabar de misturar. Então, o máximo que a gente faz hoje é não reciclável e reciclável. Isso dificulta muitíssimo para a reciclagem efetiva. Tá? Por quê? Vai ter um trabalho a mais. Se eu já separasse, se o gerador fosse tudo separadinho, né? Quando chegasse numa cooperativa ou no local que ia vender, era só a venda. Não, como eu misturo, tem que abrir, separar todo esse resíduo para depois vender. Está vendo o trabalho que dá? Olha, o desperdício de dinheiro. Porque eu sou gerador, eu já poderia separar. Eu vou descartá-lo, então já colocaria no local correto. Não, eu tenho que dar um trabalho, um desperdício de tempo e dinheiro de outra pessoa. Além disso, eu acho que vocês devem saber, né? Mas que seja na nossa casa, sempre tente utilizar para o reciclável um saco de outra cor, no mínimo transparente. Por que isso? Ainda temos aquela coleta de porta em porta, onde a pessoa vai lá, eu coloco meu resíduo, ele vai abrir o saco para ver se tem algum material reciclável. E se for
um transparente, né, igual esse azul aqui, ele vê o que está dentro, ele não precisa abrir o saco. Então, tente sempre a fazer isso. Eu coloquei aqui, ó, também podemos aproveitar sacolinhas, né, do supermercado, né, para descartar nosso resíduo. Quando a gente separa, mesmo sendo reciclável e não reciclável, olha uma pesquisa da porcentagem que vai no reciclável, que é rejeito. Porque a pessoa não sabe, joga roupa, joga madeira, às vezes até resto de alimento, e aí transforma aquele resíduo que era reciclável em rejeito. Então, antes de termos uma tecnologia eficiente, eu acho que a gente precisa ter ainda uma educação, uma consciência do que é o meu papel de cidadão, que é o mínimo, separar o meu resíduo. Tá? Separar e colocar no local correto. Porque aí, isso aqui mudaria muitíssimo. Ah, tem tecnologia hoje que todos os resíduos têm viabilidade de reciclagem? Não, isso não tem. Mas se ele tivesse segregado corretamente, a maioria poderia ser dado um destino melhor do que acontece hoje. E para mudar isso aqui, a gente tem que começar a ver isso. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar. O último é reciclar. Eu tenho que repensar o meu consumo. Agora, gerei, aqui eu vou ter que reciclar o resíduo. Como fazer? Com tecnologia. Não tem outra coisa a não ser utilizar a tecnologia. Então, aquilo que eu falei lá atrás, a tecnologia, né, a evolução da humanidade, foi benéfica? Em termos de resíduo, até hoje, a gente não pode dizer isso. A tecnologia não teve um avanço tão grande. Viu ali, a gente ainda descarta incorretamente, ainda tem o mesmo hábito, enterrar, que seja num aterro sanitário, mas ainda tem o mesmo hábito dos nossos antepassados. Hoje, basicamente, estamos utilizando a tecnologia aqui, ó, muito mais para degradar o meio ambiente, né, do que em termos para ajudar. Mas, olha, por enquanto ainda temos uma pequena diferença, que deveria ter uma linha, uma reta, né? A tecnologia aliada do meio ambiente. Podemos fazer isso? Claro. Né? E hoje já tem muitas empresas, universidades trabalhando para isso. É o que a gente chama, né, de economia circular. Eu vou parar de gerar resíduo? Não, não vou parar de gerar resíduo, mesmo que eu repense todas as minhas atitudes, eu tente a não ser aquele consumista, né, só para estar na moda, mas eu tenho que consumir. Então, eu vou gerar resíduo. Isso desde que a humanidade ela gera resíduo. Né? Mas eu tenho que pensar em uma sustentabilidade e circular, e fazer esse resíduo que eu gerei voltar para o meio econômico. Em termos de economia, né, sempre gosto de falar, quando vem com a palavra sustentabilidade, muito cuidado com a moda. Eu não posso pensar em uma sustentabilidade só no econômico. Eu tirei com o mesmo erro desse site aqui, né? Copiei, colei aqui, porque eu gosto muito. Se eu pensar em sustentabilidade, só o social e econômico, eu posso ter um equilíbrio. Se eu pensar só social e ecológico, pode ser suportável. Se eu pensar só ecológico e econômico, pode ser viável. Agora, sustentável, eu tenho que pensar nos três. Tá? E aí eu nunca vou ter uma coisa independente da outra. Né? Não tenho. Aí fala, na parte de aproveitamento de resíduo. Hoje tem viabilidade tal tecnologia?
Talvez não. Mas se eu não pesquisar, não insistir nessa transformação, né, ela nunca vai chegar a ter viabilidade. Todo início, né, de pesquisa, todo início de desenvolvimento de um novo produto, de uma nova tecnologia, ela não nasce já tendo, economicamente ela é 100% melhor do que aqui está. Não vai ser. Basta dizer a reciclagem de plástico. Hoje o plástico não é reciclável, não, a maioria, né? Ainda enterramos, por quê? Porque economicamente não é viável. Mas a lata de alumínio já reciclamos 98%, porque já percebemos que tem viabilidade. Extrair o alumínio, né, custa 50 vezes do que reciclar. Então, é uma economia muito grande. Agora, a tecnologia já nasceu assim? Não, foi depois de muita pesquisa que viu. Então, é nosso papel fundamental pesquisar. Tá? E aí, para vocês que estão, né, começando, que, eu pretendo ir para essa área, não vai imaginando, vou fundar uma empresa, uma startup e ganhar dinheiro logo de cara com reciclagem. Não, não é esse ponto. Não. A maioria das empresas não começam assim. Vai ser anos e anos investindo para depois ter uma tecnologia viável. Agora, eu tenho que investir? Tem. E aqui nessa parte de aproveitamento de resíduos, tem um mercado gigantesco para vocês. E aí, como eu ouvi, que tem várias engenharias. E não é só engenharia ambiental. Né? As várias engenharias, né, podem trabalhar juntas e aproveitar. E agora eu vou trazer um pouco, né, de algumas tecnologias, né, do que a gente pode fazer com o aproveitamento, falando um pouco da minha pesquisa em si. Como eu falei lá atrás, que eu pretendia falar aqui, o porquê que me motivou muito a trabalhar com resíduo. Eu fui criada com vó, né? E aí hoje eu penso, talvez a gente vai ter que voltar aos hábitos, por exemplo, que a minha avó tinha. A minha avó tinha o hábito de reciclar tudo que vocês imaginavam. Tudo, 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 tudo. Ela fazia uma farofa que era uma mistura de casca de banana, casca de ovo, semente de abóbora. Falava que aquilo era uma farinha muito especial para dar para a gente quando era criança. Eu odiava isso, porque eu via só eu comendo isso. Meus colegas não. Ela falava que nada pode jogar fora, que tudo tinha vitamina. Então, tudo dela era reciclado. O potinho de margarina, eu falava, gente, por que ela faz isso? E hoje eu vejo que ela estava correta. Ela falava, para que eu vou comprar um se eu posso guardar a comida na geladeira no pote de margarina? E hoje a gente não faz isso, né? Talvez a gente vai ter que voltar àqueles hábitos antigos. Só que eu só fui ver isso já quase na faculdade, né? Vendo a quantidade de resíduos. E se vocês lembrarem, eu falei que eu estudei em Lavras, né? Universidade Federal de Lavras. Universidade Federal de Lavras é agrícola, agronomia, né? E aí, né, a agroindústria, né, tem a propaganda, agro é tudo, agro é pop, né? Mas não é bem assim, né? A agro é tudo, é o alimento. Mas o que o Brasil faz? Ele beneficia o grão, exporta, mas fica com o resíduo. Então, assim, quando ele exporta o grão e não o grão empacotado. Né? Vamos pensar no café, que eu sempre convivi com o café. Por que a Alemanha investe tanto em pesquisa e vende os melhores cafés? A Alemanha produz café? Não. E eu sempre via investidores alemães na UFLA, né? Pesquisando, investindo dinheiro. Quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu ia trabalhar com água residuária,
As teses que tinham de pesquisa não era brasileira, era alemã. Falava, como? Né? Como acontece isso? Aí depois, conversando muito com o pessoal da Embrapa, o pessoal que produzia café, o que o Brasil faz? Né? E aí que eu fui entender. Beneficia, tira a casca, a polpa do café e o grão exporta, a Alemanha torra, embala, né? Por isso que eles investem muito em pesquisa em torrefação de café, e aí eles produzem grãos, né? Qualidade de café. Mas ficamos com o quê? Com os resíduos, e em grande quantidade. Hoje, talvez, muito de vocês aqui nunca foi em um local que beneficia café. A gente vai no supermercado, pega o café em grão, ou que hoje voltou à moda do grão de café, né? Ou o café torrado, já embaladinho. Quantos por cento daquele, do que eu tenho aqui no quilo de café, quantos por cento virou resíduo? E aí é um grande problema. Aí fala, pode descartar lá, é matéria orgânica. Não é bem assim, porque em grande quantidade também, tá? Tem os seus problemas. Então, foi aí que me motivou a trabalhar com esses resíduos, especificamente, né, os resíduos que a gente chama hoje da biomassa, o resíduo da agroindústria brasileira, né, que são vários tipos de resíduos. Não é só eu que trabalho com isso, são várias pessoas, e hoje a gente já tem um desenvolvimento, né, de algumas coisas, já estão como produtos, né, por exemplo, beneficiamento da casca, né, de coco verde para a produção de fibra. E aí onde usa a fibra? Ó, eu tenho uma canequinha, né, de fibra de coco, né? As fibras também são usadas como carvão ativado, em roupa, várias aplicações. Porque 70% do lixo gerado nas praias, né, é de coco. É um peso muito grande. E aí, pode deixar na praia? Não, porque imagina se deixasse lá, hoje a gente não teria areia, né? Teria coco espalhado pela praia. Então, precisa de pesquisas para desenvolver esse material. Quais os tipos de materiais, né? E por que esse material da agroindústria é bom? Basicamente por isso aqui, ó. Tem baixo teor de componentes inorgânicos, exceto a casca de arroz, né, que tem uma grande quantidade de sílica, mas a maioria, né, casca de café, borra de café, tudo que está aqui, a maioria dos resíduos da agroindústria tem um alto teor de carbono e baixo teor de compostos inorgânicos. Com isso, faz que todo material, né, todo produto que tenha carbono, eu posso transformar, né, esse material. Por exemplo, alguém já viu quanto de borra de café a gente produz em casa? Alguém já tentou separar por uma semana a quantidade de borra de café? É altíssimo, né? Quem bebe café, pelo menos, faz café 2 vezes, né? Ou até mais vezes, é uma grande quantidade. E a indústria de café solúvel, o que ela faz com essa casca, essa borra de café? Aterro. Aterro sanitário, porque a indústria tem, como ela exporta, né, ela tem venda, ela tem os selos, então ela tem que dar uma destinação adequada. Mas em muitas cidades a borra de café vai para os lixões. Né? E aí tem pesquisas hoje, né, que essa borra de café já está sendo utilizada para fibras, né, de camisa. Outro dia, não fazendo propaganda, né, mas a Reserva lançou uma coleção agora, né, que tem aditivo de borra de café. Ah, é só aditivo? E aditivo é pequenas quantidades? É só aditivo. Mas é o início de uma transformação. E a gente tem uma grande quantidade desse material aqui, né, para transformar. E aí eu falei que eu ia trazer a minha pesquisa basicamente, né, de duas coisas. E por que a motivação dessa pesquisa? Né? A glicerina,
Por quê? Porque é o produto do biodiesel, né? E quanto maior a mistura de biodiesel ao diesel do petróleo, é uma grande quantidade de glicerina gerada. A cada 10% de glicerina é gerada no diesel, no biodiesel. Então, se eu tenho uma mistura de 12%, passando para 20% do biodiesel, mais essa glicerina vai aumentando. E a outra coisa é o resíduo de plástico. Plástico também é carbono, e eu posso transformá-lo em um material. Material que eu chamo de carbonáceo, que eu posso transformar no biocarvão, carvão ácido, carvão ativado. E o que é o que a gente chama de carvão ativado? Vou passar rápido, porque já me falaram que o meu tempo está acabando, né? Carvão ativado nada mais é que um material à base de carbono que eu desenvolvo poros. E aí, por essa porosidade desenvolvida, pode ser a partir de qualquer tipo de resíduo que tenha carbono, já que o principal componente é esse carbono, hidrogênio e oxigênio, eu tenho tamanhos de poros diferentes, vai depender do tipo de ativação que eu vou preparar, quais os tipos de ativação que eu posso fazer. Eu tenho na linguagem, né, de quem transforma em carvão, ativação física, que eu uso CO2 ou vapor de água, ativação química, que eu utilizo reagente, seja ele agente oxidante ou agente desidratante, e eu transformo em poros. Por esses poros aqui, eu posso utilizar na descontaminação. Vocês já ouviram falar, né? O filtro de água tem carvão ativado. Aquele remédio, o remédio, tem vários remédios que tem carvão ativado. Por exemplo, quando vai para o hospital que ingeriu algum veneno, normalmente é aplicado um comprimido de carvão ativado. Armazenamento de gás, vários processos, depende da porosidade, depende da característica que ele tem. Eu tenho a aplicação de carvão ativado, mas resumidamente, todo resíduo agroindustrial, que é a base de carbono, eu posso transformar nesse material aqui. E hoje, já tem indústria que produz? Basicamente, a gente tem a indústria produzindo carvão ativado a partir de coco, né, da casca de coco. Não só da fibra, mas da casca de coco. Agora, tem tecnologia, tem pesquisa, já tem tecnologia, mas não é economicamente viável ainda. Por exemplo, o bagaço de cana. O bagaço de cana, eles preferiram investir ele para o etanol de segunda geração, mas ele é um excelente precursor para carvão ativado. Porque por causa do material que é carbonáceo. Carvão ácido, qual a diferença? O carvão ácido não tem área. Eu insiro grupos, né? Grupos ácidos, grupos sulfônicos, carboxílicos, e aí vou aproveitar esses grupos como catalisadores, né? Aqui eu não vou falar mais, né, professor, porque acho que meu tempo já passou até, né? Mas eu deixo aqui para vocês, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo a apresentação para vocês verem aí um pouco das últimas pesquisas, carvão ativado a partir de glicerina, que eu utilizei para dissolução de paracetamol. Porém, como é de glicerina, ele pode ser utilizado em contato com a pele, nos cremes. Se vocês olharem composição de creme, alguns têm carvão ativado, shampoo. Poderia utilizar até em medicamento, porque a composição dele é carbono, oxigênio e hidrogênio. Não tem outro contaminante embutido. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpa aí passar muito do tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Pense um pouco sobre os resíduos, o que fazer. Tecnologia a gente tem, tá? A gente da universidade está aí para pesquisar. Não vamos ficar ricos com isso, mas vamos pesquisar, né?
Obrigado, professora Maraísa. Então, eu vou abrir para perguntas agora. Bom, nós agradecemos, Maraísa, a sua apresentação. Eu vou passar para o professor Alexandre Soares para que ele conduza a parte das questões. A gente poderia ouvi-la mais um pouco, né? Mas infelizmente temos programação e aí realmente a gente tem que encerrar. Mas nada é para sempre, né? A gente pode ter uma outra visita, uma segunda parte e por aí vamos. Professor Alexandre, por gentileza. Obrigado. Obrigado, professora Maraísa. Então, vamos abrir para perguntas agora. Então, eu gostaria que quem tivesse alguma pergunta tentasse fazer essa pergunta inicialmente através do próprio microfone ou qualquer dificuldade pode ser através do chat também. E aí eu repasso a pergunta para a palestrante. Eu tenho uma pergunta e também uma observação. Eu sou a Thalita, estudante de Química, e aqui no meu bairro a gente tem 2 centros de reciclagem, que aí as pessoas elas reciclam e gera dinheiro para elas, para quem leva a reciclagem lá. Só que aqui no meu bairro só poucas pessoas reciclam, não é algo incentivado. Acho que seria legal fazer uma pesquisa ou implementar para que as pessoas aqui do próprio bairro, que é um bairro pequeno, a reciclar. Thalita, você tem toda a razão, é por isso que eu falei que eu sempre gosto de começar falando da reciclagem, que eu acho que, e dei o exemplo de São José, que tem uma coleta abrangente, mas as pessoas não reciclam, né? Então, você tem toda a razão, e você é da universidade, da Univap? Sim, sou sim. Eu te desafio a você fazer essa campanha. Podemos fazer juntas, mas você fazer essa campanha. Então, eu vou elaborar. Eu acho muito legal. Acho que seria um desafio. O bairro é pequeno, daria assim fazer uma campanha, incentivar as pessoas e ia gerar muitos benefícios, não tanto na educação das pessoas quanto para o meio ambiente. E quem sabe isso pode impactar outros bairros, né? Seria muito legal. Se depois você quiser me contactar por e-mail, eu te mando algumas campanhas que a gente fez aqui, tá bom? Sim, quero sim. Eu vou lá, converso com os proprietários, que são pessoas do próprio bairro. Sim. Muito bem, mais alguma pergunta? Imagino que sim. Boa noite, professora Maraísa. Boa noite, Renata. Professores. Eu tenho uma dúvida sobre uma tecnologia que um tempo atrás eu vi em Singapura, sobre a queima dos resíduos e com usinas que fazem as queimas dos resíduos de Singapura, e eles geram energia com essa queima, que ilumina uma boa parte de um bairro, e só sobra o resíduo, o incinerado, o resíduo de carvão, que eles dão também um destino. Você acha que a gente está muito longe de chegar nesse patamar de reaproveitamento do resíduo como energia? Olha, acho até pelas leis e a discussão que tem no Brasil. Por quê? Você precisa, para gerar esse tipo de tecnologia, não que não seja viável, tem vários, né? Não só lá, tem vários países que fazem isso. Mas primeiro é separar, por exemplo, certo tipo de plástico não é bom queimar, porque eles vão liberar determinadas substâncias que são mais são perigosas. Então, primeira coisa teria que ter uma separação melhor, certo? Nessa parte aí. E a segunda é a construção. É caríssima a construção desse, porque você tem que controlar muito bem o que vai para a atmosfera. Uhum, e aí tem que ter filtro. Isso, tem uma discussão muito grande no Brasil, né? Que fala que não deve queimar, que é prejudicial, mas justamente
como a gente separa o nosso resíduo. Então, Essa a gente tem que realmente começar, tem que ir do zero, a conscientização, antes de querer pensar em como corrigir o problema que a gente já tem. A gente tem que conscientizar as pessoas na casa mesmo. Exatamente. Porque se falar, vai para uma incineração, por exemplo, o PVC, que tem cloro, não é um resíduo indicado para esse tipo de tecnologia. Mas a gente mistura tudo, nem olha. Agora que no Brasil está vindo, já tem a lei, que a maioria dos plásticos vem o número, mas ninguém olha o número que tem lá para saber que plástico é. A gente mistura tudo. Muitas vezes nem sabem qual é a diferença mesmo. Então tem que começar. E um projeto que próximo do meu bairro teve há bastante anos atrás, que era na minha época de ensino médio, a empresa Kodak tinha parceria com a prefeitura e com o bairro, e ela fazia cursos de conscientização ambiental, de reciclagem. Na época o curso chamava Patrulheiros Ambientais. E era uma ação muito legal, porque ele fazia com a escola que tinha no bairro, que é a que eu estudava, fazia o curso com alguns alunos selecionados, e incentivava esses alunos a incentivar os moradores do bairro. Então, até o ano que eu estudei lá, tinha ainda, uns 2 anos depois, só que daí, infelizmente, a Kodak fechou as portas e o projeto foi junto com ela. Então, seria um jeito também legal se as empresas começassem a ajudar também nessa parte de conscientização nas áreas que elas estão localizadas, porque eu lembro que foi uma movimentação bem grande e por anos que esse curso teve, surtiu efeito nesse bairro. Você via as pessoas participando, quando tinha palestras na rua mesmo, falando sobre coleta seletiva, que na época em São José, se eu estou enganada, não tinha ainda a prefeitura passando, porque foi em meados de 2002, 2003 que eu fiz. Mas a população já separando lixo por conta dessa indústria que fazia conscientização. Exatamente. E hoje tem uma coleta abrangente e pouco efetiva em São José. Então, se trabalhasse os dois juntos, a gente estaria muito evoluído. E é uma coisa tão simples, né? Sim. Eu queria acrescentar uma observação, Renata, e a todos, né? Que quando a Maraísa coloca aquela imagem de sustentabilidade que correlaciona social, econômico, uma das coisas que eu acho muito importante é a gente atribuir um forte peso ao social quando a gente fala de políticas e políticas públicas. A Kodak, nesse momento, e a gente já nos anos 2000, a gente já tinha aspectos, né, que direcionavam a responsabilidade socioambiental das empresas, né? De uma certa forma, os resíduos produzidos pela Kodak é de grande responsabilidade com o meio ambiente, né? Então, havia que ter uma responsabilidade e um cuidado com a sociedade. Então, acho que até o momento que ela estava presente, ela cumpria com aquele quesito que era uma obrigatoriedade, mas isso nunca é política pública, né? São José já há longo tempo trabalha essa questão de coleta seletiva. Eu concordo e discordo um pouco, porque tudo que a gente separa e a gente coloca para o caminhão da coleta seletiva levar, Maraísa, na Urbã eles misturam tudo de novo. Né? São aspectos, né, que às vezes a gente coloca alguns protocolos e não faz ajuste desses protocolos, né? Então, mas existe um esforço, e a Política Nacional de Meio Ambiente hoje fala essa questão de reciclagem. Eu não sei como ficaria a questão de energia, como a Renata falou, mas eu acho que é tudo uma questão mesmo de política pública, não seria, Maraísa?
Então, é o que eu falei, a reciclagem ela precisa de um grande investimento, porque nada vai começar a reciclar e falar, olha, a tecnologia é viável, não vai. Tá? Digamos, para investir numa usina, né, de geração de energia, de queima de material, é caríssimo. Se não tiver um investimento do poder público, ninguém consegue fazer. Né? Eu concordo com você que você disse assim, lá na Urban eles separam tudo, eles misturam tudo. É triste de ver, né? Porque você separa tudo, vem, pega na coleta, e não precisa ser na Urban, não. Eu falo que no meu prédio, eles já vêm, pega tudo junto e já joga. Mas por quê? Fica eu acho que no Brasil a gente tem um jogando para o outro. É responsabilidade do poder público, não é responsabilidade da sociedade civil, não é responsabilidade das empresas. Um joga para o outro e a gente não se conversa, porque eu imagino que se a gente, sociedade civil, cobrasse, olha, a partir de hoje eu quero uma coleta seletiva eficiente em São José, eu acho que isso melhoraria muito. Então, o poder público, ele tem que fazer a parte dele, isso com certeza, senão não tem viabilidade. Você vê que, às vezes, eles tentam, igual na Urban, aquela implementação daquela usina, que seja uma microusina para geração de energia, eu acho válido, que é uma tentativa, e teve um investimento muito grande do poder público, é o FINEP, né, patrocinando. Então, assim, se não tiver um investimento do poder público, não vai para frente. Né? E aí é o que eu falei, mudar na coisa de queima, mudar o hábito, o poder público incentivar. Por exemplo, não acho que a gente vai fazer isso de graça. E aí eu gosto muito do modelo da Alemanha. Olha, você separou a sua garrafa, chega lá, você colocou, você vai ter 5 centavos de volta. Entendeu? Você vai ter uma volta. No Brasil, não tem incentivo para isso, porque ninguém sabe a taxa de coleta. Eu separando, não separando, é a mesma taxa de coleta. Não tem encargos eu jogar na rua ou jogar na lixeira, e eu acho isso muito errado, de verdade. Aí já é coisa de eu achar, porque eu acho que precisa, para a sociedade mudar o hábito, precisa de um incentivo. É o que você falou, cadê o incentivo para o poder público? Talvez de começar, olha, se você vai separar o seu resíduo, você vai ganhar 10 centavos de desconto, mas você vai ter esse desconto. Acho que isso incentivaria mais. Mas talvez também pela nossa... A gente tem um vasto território, ainda tem como construir aterro sanitário, aterro controlado, até lixão. Eu acho que esses países também que têm uma política de coleta seletiva, não é porque eles gostam do meio ambiente, não, é porque já estava incomodando. Eles descartar num lixão ou num aterro incomodava. Você vê que são países pequenos e a gente ainda não faz isso, ainda não incomoda. A latinha de alumínio tem esse incentivo, eles vendem aquilo. Esses dias estava R$ 5,50. Mas porque a tecnologia já é desenvolvida, né, Thalita? Então, extrair o alumínio é caríssimo. É por eletrólise, é caro. Então, é mais barato você pegar a latinha. Então, outro que começou também e está com um preço bom é o plástico PET. Mas já outros tipos de plástico, não. Você vê que tem muita gente pegando garrafa PET, porque não está R$ 5,50 igual a latinha, mas já está ali. Você consegue vender por R$ 4 o quilo, apesar que aí precisa muito, né? Mas consegue vender. Mas não é incentivo, tá? É o preço mesmo. Não é que o governo está incentivando a reciclagem, não. É porque o alumínio é caro para extrair. Obrigado, professora Maraísa. Tem uma pergunta aqui, aliás, um pedido da aluna Aline Belmira. Ela queria o seu contato de e-mail. Se você quiser passar ou falando ou através do chat, fique à vontade. Ah, tá. Eu vou passar aqui. Tá. Eu passo para todos. Ótimo. A aluna Gabriela Canela, do curso de Engenharia Civil, tem a seguinte pergunta. Boa noite, eu gostaria de saber alguma informação sobre a reciclagem na engenharia civil.
sobre resíduos que ficam nos canteiros de obras? Praticamente inexistente, né? Que é outra logística que a engenharia civil ela tem um desperdício gigantesco, né? Por exemplo, aqueles restos que eu falo que precisava de criar uma empresa, alguma coisa para reciclar aqueles resíduos. Você abre uma lata de tinta, não usa, vai para onde? Tal do aterro. Né? Tem lá uma porta que não serviu para você, tem um defeitinho que serviria para outro, mas esse é praticamente inexistente. Tudo que gera na construção civil vai para o aterro. Tá? Algumas empresas de caçamba pegam, por exemplo, a madeira para quê? Para fazer biomassa para queimar, mas aquela caçamba que você pagou só madeira, aquela caçamba que você pagou e é misto, aquilo lá é tudo aterro. Não tem, é inexistente. Aí, para vocês, desenvolva algo nesse sentido. Eu falo que seja um aplicativo para conectar gente que precisa de uma coisa e gente que tem uma coisa. A gente precisa muito disso. Ótimo. Bom, eu não recebi ainda por enquanto aqui o seu e-mail. Imagino que você ainda vai enviar. Agora já recebi. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite, Sibeli. Você pode se identificar, falar qual que é o seu curso, por favor? Sou de administração. Ótimo. Professora, boa noite. Você acredita que, pela pandemia, o aumento do lixo descartável, a gente vai sentir esse aumento nos anos a seguir? Vai. E vou te falar por quê. Pela propaganda errada, pelo pensamento errado das pessoas. Eu já discuti muito sobre, por exemplo, copo descartável, né? No próprio local que eu trabalho, que falando que o copo descartável é mais higiênico. Falei, não é. Copo descartável, você tirou do plástico, deixou ele na mesa, a probabilidade de contaminação é bem maior do que o copo você pegar ele e lavar antes. Água e sabão não matam o vírus? Um copo descartável, você não vai lavá-lo ele antes. Mas a cultura do fácil, a gente ainda está naquela cultura do fácil. Pegar o copo descartável, mesmo que eu nem pense no problema que ele vai ter, que ele ficou ali no suporte, que alguém foi e espirrou ali próximo, o problema do vírus em si, vai voltar para usar pela facilidade. E eu acho que a gente vai ter um grande... Não é que vai ter um grande aumento, é que a gente já tinha o aumento... rastejando para diminuir aquela porcentagem pequenininha ali, e ele vai voltar com tudo. Até quem não usava vai começar a usar o copo descartável. Copo não, o descartável em si, né? Porque aumentou o delivery, aumentou o consumo em geral, né? Então, se você vai hoje na padaria, normalmente você vai tomar num copo descartável. Então, essa... Exatamente. Para isso, volta o que a Maria Regina já falou, políticas públicas. Enquanto não tiver políticas públicas, estilo França, proibido prato, copo, talher descartável. Pronto, não fabrica mais. Aí alguém me perguntou, mas eles pararam de fabricar? Não, né? Eles pararam de usar na França. Eles fabricam e vendem para quem compra. Esse está o problema. Aí alguém falou, mas isso é... Como que ele falou? A pessoa me perguntou, isso é ético? Falei, olha, ele não está pensando completamente no meio ambiente, a empresa que fabrica, ela está pensando no lucro dela. E se o Brasil compra, ela vai exportar para o Brasil. Enquanto o Brasil não pensar, ele pensar no meio ambiente e deixar de comprar, a França vai fabricar e vender. É simples assim. Então, assim, enquanto não voltar, Sibeli, as políticas públicas, o que eu acho difícil no Brasil, vamos pegar a sacolinha, 2011 não ia proibir o uso de sacolinha descartável? Foi tanto problema que eles inventaram uma tal de óxido biodegradável.
que ela degrada no ambiente, mas aí a gente põe lixo em terra, ela precisa de oxigênio para degradar, o óxido biodegradável foi para o espaço. Para esse óxido biodegradar, eles adicionaram tanto componentes inorgânicos, né, que acabou gerando um problema maior quando ela vai para o mar, porque ela desintegra mais rápido. Aí, eu acho que essas políticas não são, como que eu falo, como está ligado a muito político, quem implementar não vai ser reeleito, então ninguém vai implementar. Desculpa entrar nessa parte, mas essa é a verdade. A Europa gira, né? já não... Oi? É o que gira o econômico, a política, não tem como. Exatamente. A Europa já não tem sacola descartável desde 2008. 2008, entendeu? É a retornável. Se você quiser uma sacola descartável, você vai comprar, mas você vai pagar 50 centavos de euro, simples assim. Ou seja, todo mundo leva. Entendeu? E não é que deu desconto. Aí fala, eu quero desconto na mercadoria. Gente, vamos pensar, 1.000 sacola plástica custa quanto? 25, 30 reais, às vezes até menos que compra em grande quantidade. Qual o desconto que você vai ter? É barato para fabricar o plástico. Então, vai ser difícil, Cibele, voltar a tirar os retornáveis. É Talvez, consciente. professora, talvez da nossa parte seja a gente ter mais... ser mais participativo assim nas eleições e pensar no candidato e pensar melhor em quem a gente vota e nas pequenas atitudes do dia a dia que a gente tem, né? Eu acredito muito que de grão em grão a gente consegue. Então, se todo mundo fizer a sua parte, por mais que a Urbano não misture tudo no final, a gente está fazendo, entendeu? A iniciativa está sendo feita. Eu sempre falo, não espere política pública, porque talvez ela demora. Faça a sua parte, mas cobre, né? Sim, correto. Bom, eu tenho aqui mais 2 perguntas por enquanto, talvez até mais. Uma pergunta do Tiago Rodrigues, da Engenharia Elétrica. Ele pergunta assim: gostaria de saber como o Brasil está utilizando a tecnologia dos biodigestores. Tem alguns locais, né? Por exemplo, locais que trabalham com suinocultura, que utiliza muito bem essa técnica, né? Até porque a produção, né, de suíno, quem conhece é lastimável, né? O cheiro, o problema que tem, se eles não utilizassem, não tem outra alternativa. Resumidamente é isso. Mas eu acho que tem pouco ainda. Porque não é obrigatório, gente. Então, assim, falta um pouco de incentivo, volto que a Maria Regina falou. São todas tecnologias que, para implementar, são caras. E, desculpa, o governo não está para incentivar coisas ambientais. Não vai incentivar, não está incentivando em nada coisas ambientais. Então, precisava de um financiamento. Você fala, não tem? Tem, mas poucos. Tá? Então, para você implementar um biodigestor, eu preciso de muito dinheiro, preciso de uma tecnologia, porque são vários profissionais interagindo. Tem, tá? Tem, mas não implementado, digamos, nem 30% da capacidade que poderia. Obrigado. E mais uma pergunta do Denis Moreira, da Engenharia de Produção. Boa noite, professora. Você acredita que a utilização de redes nas saídas de canos para reter o lixo, utilizadas na Austrália, poderia dar certo aqui no Brasil? Olha, Denis, eu já pensei nessa várias vezes. Não cheguei muito a uma conclusão, porque eu acho que a gente joga tanto lixo na rua, tanto lixo, que na primeira enchente que lavasse todas essas redes, voltasse a água para dentro da casa, ia ser uma complicação, e acusando as pobres das redes, que elas seriam as responsáveis, que eu fico pensando, é uma alternativa, né? Digamos, para reter esse material. Eu acho que era uma solução muito boa,
mas eu acho que no Brasil a gente joga muito lixo e isso poderia ser um problema realmente. Primeiro, as nossas saídas de rede não tem o mesmo da Austrália em tipo de eficiência. Então, muitas das vezes a gente tem pouca saída para muita água, né? E não é que na Austrália não tenha chuva como aqui tem, mas eles têm mais saída. A tubulação deles, a projeção da tubulação é bem melhor. Então, assim, eu já fiquei pensando muito, é uma alternativa tão simples, né, para a gente não descartar o resíduo na rua, mas eu acho que ia ser um problema, pelo tipo da nossa tubulação. Vai entupir tudo em pouco tempo, e aí a chuva vai transbordar. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, Bárbara. Oi, eu faço engenharia ambiental. E a minha pergunta é Manaísa, você acha possível que uma universidade ela lide com toda a produção de resíduo orgânico, né, tipo, dependendo da quantidade de resíduos de alunos, através do método da compostagem? Sim, ela só vai ter que investir, Bárbara. É possível, mas ela vai ter que investir dinheiro, né? Que, por exemplo, dependendo do tamanho da universidade, vamos falar na Univap, na Unifesp, a quantidade de resíduo orgânico que gera é grande, principalmente pelo restaurante, né? Eu vejo, na Unifesp, eu vou falar um pouco daqui que eu conheço, né? Daqui não, da Unifesp, estou na minha casa, né? Da Unifesp que eu conheço, a gente tem um problema que a comida não é produzida na universidade. Então, a comida é levada até a universidade. Eu acho que isso é um desperdício muito grande, porque eles fazem uma projeção, né? E aí tem aquela, mas o resto das verduras, casca, na universidade, ela não é gerada na universidade. Mas tem o resto da comida, que a compostagem desse resto é pior do que as cascas de verdura. Então, assim, precisa de um investimento grande. Tá? Possível, sim, com investimento. Eu já tentei aqui na nossa universidade, não consegui, exatamente pelo investimento. Eu não sei se aí vocês têm, mas... Não, também está em questão de projeto. Mas seria um método eficaz? Tipo, conseguiria realmente lidar com toda a produção, no caso, assim, da Unifesp? Você acredita? Sim, se tivesse um investimento, acredito. E, por exemplo, tanto a Univap como a Unifesp, esse adubo poderia ser usado nas áreas verdes, mas precisa investimento. Não é um simples projeto de pesquisa, né? A pesquisa seria ajudar a melhor eficiência. Aí a gente está falando de grande quantidade, que a Maria Regina me corrige, mas eu acredito que tanto a Unifesp como a Univap geram uma grande quantidade desse tipo de resíduo. Então, não é um simples projeto de pesquisa. Tem mais uma pergunta aqui. Só um momentinho. Uma pergunta da Tainá Almeida pelo chat. Boa noite. Trabalho em uma indústria automotiva e sentimos dificuldades em destinar certos tipos de resíduos, que infelizmente enviamos alguns para o aterro. O Brasil, em relação ao reaproveitamento de resíduos, está atrasado ou se desenvolvendo? Ela é da engenharia ambiental. Comparando, é o que eu falei, vamos pegar a Alemanha. Em comparação, a Alemanha está 100 anos atrasado. Tá? Pega as leis alemãs, o que a Alemanha já fazia há 100 anos atrás, é o que a gente está tentando fazer hoje. Agora, ele está desenvolvendo? Sem dúvida. A gente tem uma lei, a 12.305, ela é maravilhosa. É excelente. Se vocês, quem é da engenharia ambiental, né, sabe disso. O grande problema que eles colocaram, deram um passo maior, né? Porque da sociedade que não tinha lei, não era acostumada com separar, eles quiseram fazer uma lei baseada na lei alemã.
e isso não deu certo, mas desenvolvendo a gente está. Portanto, já tem leis, já tem. Se você lembra daquele gráfico que eu coloquei lá, cada ano a gente, 2016, a gente tinha 18% dos municípios com coleta seletiva. 2018, 2 anos depois, a gente já foi para 22%. Então, se pensar em desenvolver, estamos indo, mas isso muito lento, muito lento. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 10 anos e eu diria que ela não saiu do papel, a maioria dela. Tem cidades que tentam, né? Igual eu estou falando, quando eu vi de São José, o meu olho brilhou. Nossa, a política de resíduo de São José, que maravilha, né? Abrangia todo, mas ainda falta muito para ser tão eficaz, mas estamos desenvolvendo sim, mas considero atrasado. Não sei se eu te respondi. Agora, Tainá, esse é o grande, Tainá, né? Esse é o grande problema das indústrias também, que a lei brasileira, por exemplo, que eu falei de alimento, vale para muitos resíduos. Muitas das vezes, ela responsabiliza, né? Por mais que você vai doar o resíduo, que seja de comida, o resíduo não é comida, não é o resíduo, né? Mas que seja a sobra da comida, você é responsável. Isso dificulta muito a doação, porque provavelmente vocês têm alguns tipos de resíduo que vocês poderiam destinar. Mas o quê? Para a proteção da própria indústria, é mais barato ir para o aterro sanitário. Por quê? Se depois acontecer algum problema, que não seja com aquele resíduo, né? Mas se entrar na justiça, falar que teve algum problema com o resíduo, é complicadíssimo. Então, também a gente precisava, né, ver o lado do empresário aí, né, nesse tipo de política. Facilitar essa doação. Comida, o que eu coloquei lá, se você pegar mercados, ou mesmo restaurante, o que eu falei dos reality show, por que eles não doam? Porque eles continuam sendo responsáveis depois. Então, eles preferem jogar, não descartar. Não? Infelizmente, é isso. Muito bem. Mais alguma pergunta? Acho que judiamos bastante da professora, Alexandre. Desculpa, Maria Regina, não entendi. Judiamos muito dela com perguntas? Será? Não, né? Eu acho que ainda não. Eu tenho mais uma. Olha, se deixasse eu falar, eu ia falar mais uns 15 minutos ali. Nós temos mais uma pergunta de aluno que eu escutei. Pode falar. Essa questão por exemplo, escolas, empresas que quando sobra alimento eles não podem doar, é uma questão também que pode, esse alimento, se gerar algum efeito nas pessoas, vai gerar um impacto negativo para a empresa. Então, normalmente eles não fazem isso. Por causa disso, porque aqui na escola mesmo, onde eu estudei, e nas outras escolas, eu vi um grande desperdício de alimento, porque eles não podem dar para quem necessita. Então, mas é questão de mudar um pouco essa política, né? Com isso, a gente desperdiça muito alimento bom. Tá? Muito alimento, por exemplo, fruta e verdura, aquela mania que a gente tem de ir no supermercado, aperta a frutinha e joga ela para lá, e joga ela para lá. No outro dia ela já não serve para vender mais, mas ela poderia servir para uma pessoa que não tem condição de comprar. Né? Então, eu acho essa lei no Brasil erradíssima. Um exemplo, Europa, vários alimentos tiraram e estão tirando data de validade de embalados, né? Exatamente pelo desperdício de alimento. Então, o Brasil precisa evoluir também nessa parte. Passo de tartaruga, não é que o Brasil não fez nada, né, gente, nessa questão, mas estamos dando um passinho. Muito bem, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta bem de leigo, eu não entendo nada dessa área, mas é uma pergunta de cidadão.
papel filme é reciclável? Esse papel que embala em várias camadas o alimento que você compra no mercado, etc. Isso é reciclável? É reciclável. O grande problema é que muitas das cooperativas, né, por exemplo, igual a Maria Regina falou, vai para o Urban. A probabilidade deles não pegarem esse papel é de 90%, porque está lá aquele papelzinho entre a garrafa, passando naquela esteira lá, entre a garrafa e esse papelzinho, o que eles fazem? Igual o meu coração doeu quando eu fui lá e viu que aquele copinho, que antes na universidade onde eu estava, tomava café naquele copinho, que não tinha probabilidade nenhuma deles pegarem aquele copinho, que ele ia para o aterro junto com os outros. Eu falei, gente, eu falando que tinha que separar o copinho. Então, a mesma coisa o papel filme. Dependendo da cooperativa que pega, eu não sei se é Urban ou se tem uma cooperativa que pega na Univap, dependendo do local, eles não vão separar aquele papel. Mas dependendo da gestão da cooperativa, eles reciclam tudo. É porque ele é reciclável. Então, não é porque a gente coloca na reciclagem e a prefeitura leva que realmente vai ser aproveitado. Depende da viabilidade econômica do negócio. Eu acho que a Maria Regina conhece bem lá. Você já visitou o Urban, né? Eu diria que eu já visitei 2 vezes. A primeira vez eu fiquei mais feliz, que eles separavam melhor. Da última vez que eu fui lá, eu fiquei muito triste, porque para mim, aí eu falei para eles, gente, ao invés de melhorar a eficiência, caiu. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Como vai passando uma esteira, e é muita gente para pegar, mas a esteira passa. Aí eles pegam, por exemplo, a lata de alumínio, que poucas chegam lá, né? Que normalmente tem o catador que pega antes. Os maiores e aqueles menores que ficam ali, vai tudo para o aterro, porque já está ali. Às vezes tem montanhas e montanhas esperando para passar, então os pequenos, a probabilidade é muito baixa deles pegarem, de verdade. Infelizmente, é essa a realidade. Que vai para o Urban, isso eles mesmos falaram, né? Vai para o Urban 10%, né? Aproximadamente 550 a 700 toneladas dias de resíduo não reciclável e aproximadamente 55 a 70 de resíduo reciclável por dia. Desse resíduo reciclável, apenas 65% é realmente reciclado. Então, assim, sabe naqueles 7% que cai lá? A gente não sai deles. Yes. Maria Regina ia fazer uma pergunta, mas a internet dela não está Travou. colaborando. Eu vou, Maraísa, uma pergunta. Quando fazem esses aterros sanitários, ¿no? ¿También es seleccionado los aterros en el aterro sanitario? ¿También es seleccionado o material o es todo jogado de uma vez assim? Porque os aterros são aquelas escavações, não? Então eu tive a oportunidade de ver em Florianópolis, em Floripa, foi em Floripa. Acho que vi uma situação de vários caixas, ¿no? Que jogam isso. Esse material é separado em los aterros também ou é jogado sem separação assim? Se a coleta foi coleta não reciclável, é tudo jogado sem separação. Uhum. É igual aqui em São José, passa o caminhão da coleta seletiva. Em Florianópolis é a mesma coisa. Eu visitei, eu passei em Joinville, foi o aterro de Joinville, mas eu fui por fazer uma visita, porque eles utilizam geossintéticos, não? Para impermeabilizar essas camadas. Inclusive, em um dos slides aí eu vi que usavam essas membranas, essas geomembranas, não? De PAD de 2 milímetros, não? E essa vez eu fiquei realmente assustado porque eles usavam como umas 6 a 7 camadas desses geossintéticos, não, para impermeabilizar. E eu lhe perguntei ao engenheiro que por que usavam tanto, não? Eu vi em tu slide aí que tem uma estrutura assim de um aterro, não? Mas eu fiquei tão impressionado porque eles usavam hasta 4 ou 5 camadas de geossintéticos, não? E
la respuesta de él me dijo que si en caso daba, ellos sabían que estaban gastando, ¿no? Pero si en caso había un vazamento, ¿no? Era muito mais barato gastar em esos geossintéticos que abrir o aterro inteiro para ver onde está esse vazamento, ¿no? ¿No? Então eu fiquei bastante surpreso por isso, por essa forma que eles encaravam isso, ¿no? É melhor gastar prevenindo que depois achar a fuga de onde está esse contaminante, ¿no? E quem tem um aterro desses aterros sanitários, a vigilância, digamos, da CETESB no estado de São Paulo, do órgão sanitário em cada estado, é constante. E o nosso lençol freático é muito superficial, então eles fazem aquele buraco quase chegando no lençol freático. E, claro, se contaminam daqueles lençol, a multa que eles vão pagar é violenta. Então, assim, e no aterro sanitário é o que eu falei. Vai pilha, bateria, tem tudo quanto é metal pesado lá misturado. Então, se tem um vazamento, realmente é uma contaminação gigante. Eu vi uma parte que era de área hospitalar, inclusive, não? Então, por isso me chamou a atenção, assim, não? Aí esse de área hospitalar, ele tem que ser mais, ter mais camadas de material impermeável, porque esse sim, vai tudo quanto é coisas pesadas, metais e micro-organismos, tudo contaminado, né? Normalmente vai tudo misturado. É o que eu falei, no Brasil, independente da classe de resíduos, vai para o aterro, infelizmente. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Evangelista, da Engenharia Química, que eu acho que tem a ver com isso. Ele queria saber o que os aterros fazem com o chorume. E só antes da resposta, professor Guilherme, a Maria Regina está pedindo para entrar, está batendo na porta. Opa! Não, vamos ver se vou liberar ela. Então, o Leonardo pergunta o que os aterros fazem com o chorume. Então, Leonardo, por essa mistura que tem, né, o que eu vou falar pelo menos o aterro da Urban, eles têm que levar para a Sabesp, a Sabesp trata, né, eles têm que pagar para tratar esse chorume, aí depois sim, do chorume tratado, eles utilizam como adubo. Mas antes eles têm que passar por um tratamento. Contrário se fosse só material orgânico, né? Poderia ser adubo direto, mas com o nosso tipo de separação de resíduo, infelizmente, não tem como, porque tem material contaminado. Mais um comentário ou pergunta aqui, de Cefete, Minas Gerais. Coisa que poucos sabem e que o descarte de óleo de cozinha pode ser juntado em grandes quantidades em garrafa PETs e ser enviado numa caixa de graça pelo SEDEX até uma ONG aqui no Brasil. O óleo de cozinha hoje, ele já tem um valor, né? Por exemplo, você nem precisa enviar pelo SEDEX. Aqui em São José tem vários que pagam e até, digamos, paga, nem de graça. Eles pagam pouco, mas paga pelo descarte de comprar o seu óleo, né? O hábito de jogar na pia continua porque é o que eu falei, é hábito, não tem ninguém fiscalizando, enquanto eu vou juntar aquele óleo numa garrafa PET, eu descarto no local mais fácil. Mas tem várias ONGs, igual o Guilherme falou, que podem ser enviadas, ou mesmo você consegue vender facilmente hoje. Qualquer cooperativa pega o óleo, praticamente, porque esses óleos normalmente eles são usados para fazer biodiesel, né? Então, eles têm valor. Muito bem. Eu tenho. Sim. Já que o governo a gente não pode contar muito para ajudar nessa parte, né? Então, se a gente, assim, por exemplo, as universidades, nós que somos estudantes, começava a incentivar nas escolas e nos bairros que a gente mora, as pessoas têm essa consciência, você acha que seria um incentivo? Porque, por exemplo, quando tem evento
no litoral. Rio de Janeiro, aqui mesmo, São Paulo, a gente vê, tem muitas caçambas de lixo. Tem muitas espalhadas em todo lugar. Todo canto tem um. Mas ninguém joga dentro do lixo. É incrível. Thalita, eu aposto nisso que você falou. A gente fazer a nossa parte. Por exemplo, eu fazer, você incentivar seu colega ao lado, a gente fazer alguns, digamos, eventos, rodas de conversa, unir para ver o que a gente pode fazer. Porque eu acredito muito nisso de trabalho de formiguinha. Muito bem. Alguma outra pergunta? Aqui tem uma da Jéssica. Boa noite. O Brasil é um grande produtor de lixo eletrônico. No entanto, poucos municípios oferecem coleta desse tipo de resíduo. A cidade de São José realiza essa coleta, mas a destinação na Urban é feita corretamente? Jéssica, da Engenharia Química. Lixo eletrônico. Então, Jéssica, a Urban, na verdade, ela coleta e doa esse resíduo para uma cooperativa, né? Ela agora não destina mais, né? Não é ela a gestora mais, ela só coleta. Então, é o que eu falei que caiu muito. Uma vez eu fui lá e era a gestão da Urban, ela fazia a gestão. Agora, o que ela faz? Ela coleta e leva para lá. O eletrônico já sempre foi isso. Olha, se falar que é 100% eficiente, não é. Mas o que eles fazem com esse resíduo eletrônico? Eles desmontam em peças e vendem separadamente, tá? Na Urban, na verdade, ela não trata nada, ela só faz isso. Desmonta, tira o plástico, tira as placas de circuito, e, por exemplo, se tiver o circuito, vende. É mais ou menos essa gestão que eles fazem. Agora, peça muito pequena, aqueles plásticozinhos pequenininhos, como está ali próximo do aterro, vai para o aterro. Eu já visitei outras cooperativas, tá? Que como eles têm que pagar a caçamba para descartar, aí sim o gerenciamento é melhor, tá? Por quê? Eles separam absolutamente tudo. Porque pagar a caçamba para um cooperado vai tirar do dinheiro deles, então não tem viabilidade. Aí eles fazem o gerenciamento. Que seja nessa cooperativa que eu fui, né, até o clipse que vem no papel, eles reciclam. Porque, exatamente, imagina encher uma caçamba toda semana e eles terem que pagar, não tem viabilidade para eles. Então, eles vendem, eles vão colocando lá, até encher alguma coisa e ter uma quantidade para reciclar. Então, falar que a Urban faz 100%, tem 100% eficiência correto? Mentira, não tem. Mas já é alguma coisa, 90%, pelo menos separa o grande, tá? Diferente se for para outra cooperativa, igual eu falei. Eu já fui em uma, eu não sei se vocês conhecem, aqui eu visitei, a chama Cooperativa São Vicente, né? Então, eles separam tudo. Fiquei impressionado. Tem a Coopertec também, que é muito boa nesse sentido. Coopertec, exato. A gente também faz com óleo, né, Maraísa? Sim. Que é fantástica também, né, nesse quesito, tem que aproveitar tudo, né? Um pessoal bem compromissado, enxerga como negócio, né? Exatamente. Então, à medida que o pessoal vê, né, que eu aterrar, eu estou perdendo 8 bilhões anuais, o pessoal vê como negócio, não é só o lixo, né? Muito bem, mais alguma pergunta? Bom, então a gente vai terminar por aqui. Nós agradecemos a presença da professora Maraísa, a presença dos nossos alunos, dos ex-alunos, visitantes que estão prestigiando o evento. Não percam as demais atividades que estão acontecendo na CEAL. Os certificados estarão, nas próximas semanas, disponíveis na página do evento. E, mais uma vez, a gente agradece a presença de todos. Muito obrigado. Gente, muito obrigada.
Boa noite para Parabéns todos. pela palestra. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada eu. Boa noite. Uma salva de palmas Encerrado. virtual para Bate o palmas professor. aí. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Estou dando por encerrado, então. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.